Olá, eu sou a Jéssica e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho Formação Continuada de Professores pensando sobre o meio ambiente. Contextualizando a pesquisa, essa pesquisa analisou um projeto de formação continuada de professores que foi realizado pela parceria entre a Universidade Estadual do Oeste do Paraná e a Secretaria de Educação do município de Toledo. A Secretaria de Educação, consultando seus profissionais do município, perguntaram para eles qual a temática da formação continuada que eles gostariam de aprender, de abordar. Eles pediram sobre o ensino por investigação. A Secretaria de Educação entrou em contato com a universidade, com as professoras da área de ensino e educação, as quais concordaram em ministrar um curso sobre o ensino por investigação. Esse curso foi organizado em 15 encontros, onde inicialmente foi trazida uma perspectiva mais teórica sobre o ensino por investigação, um pouco sobre os seus referenciais, como ele é abordado em sala de aula, quais as vantagens dele e como ele se organiza. Na sequência, algumas aulas foram destinadas à realização de oficinas sobre conteúdos do ensino de ciências, entre eles astronomia, fotossíntese, relação de aceleração, força, peso, meio ambiente, fatores bióticos e abióticos, cadeia alimentar, entre tantos outros que foi abordado. As oficinas foram ministradas por pós-graduandas do Programa de Educação em Ciências e Educação Matemática PPG-100 da UniOeste. O objetivo do presente trabalho foi investigar a compreensão de meio ambiente do grupo de professores participantes da formação continuada. Isso se justifica porque a temática ambiental ela está presente no nosso cotidiano, nas redes sociais, nos meios de comunicação, e por muitas vezes a gente não consegue desenvolver um pensamento crítico sobre ele. As discussões ambientais elas estão mais presentes a partir da Revolução Industrial, que aconteceu lá em torno da década de 1960, em que questionamentos como a quantidade de alimentos para a quantidade de pessoas, a finitude dos recursos ambientais começaram a estar presentes na sociedade, começaram a ser discutidos. Frente a isso, a partir desse momento, diferentes encontros e eventos foram propostos reunindo então especialistas, representantes governamentais e a sociedade no geral para discutir as questões ambientais, para pensar em estratégias para mitigar os problemas ambientais, diminuir eles e possibilitar então uma harmonia entre economia, sociedade e meio ambiente. Na área da educação, mais especificamente, ela está presente no contexto brasileiro, nos nossos documentos a partir do PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, de 97, em que o meio ambiente ele foi considerado um tema transversal, devendo ser trabalhado em todas as disciplinas em suas diferentes especialidades. A formação continuada, ela é uma área em expansão, área que é possível realizar diferentes pesquisas, diferentes pesquisadores se dedicam a essa área, trazendo aí questionamentos, investigações sobre a parte de políticas educacionais, da formação do professor, sobre conteúdo, sobre suas atualizações, sobre as metodologias utilizadas, sobre a interação aluno-professor, entre tantas outras. Bastos nos traz, então, que a profissão professor, ela é constante, a sua aprendizagem, e ela é muito complexa, Mas tem também muitos saberes que são adquiridos ao longo da sua carreira, o que ele traz como saberes pedagógicos. Bonzanini e Bastos, 2009, eles nos trazem que os professores eles devem aliar a tarefa de ensinar e a tarefa de estudar. Ou seja, eles ensinam os alunos, mas ao mesmo tempo eles têm que estudar para eles conseguirem se manter atualizados. E isso se apresenta como uma necessidade, em que é um direito dos professores terem um horário destinado a uma formação continuada de qualidade. Posto isso, os cursos de formação continuada dos professores, eles funcionam como um suporte, devido a essa complexidade de se manter atualizado num mundo que muda constantemente. Então, o ensino por investigação, que foi a proposta dos nossos professores,
que eles buscaram, ele se caracteriza, então, como uma abordagem que envolve uma participação ativa dos alunos, principalmente nesse momento em que a gente escuta muito se falar das metodologias ativas. O ensino por investigação se caracteriza como uma em que os alunos eles estão constantemente participando desse processo de ensino-aprendizagem através, então, de questionamentos propiciados pelos professores, de fazer o aluno pensar e participar desse processo de fazer ciência, né? Ou seja, dentro do ensino por investigação, os autores defendem que os alunos aprendem ciência fazendo ciência. Então, eles começam a entender um pouquinho desse universo. O percurso metodológico proposto para o presente trabalho, então, foi a análise da oficina sobre meio ambiente, em que 17 professores participaram, que foram organizados de P1 a P17 para conservar o anonimato. A questão problematizadora foi o que é meio ambiente, e os professores, foi solicitado que esses professores, então, eles pesquisassem dentro das revistas que foram disponibilizadas para eles, figuras, imagens, ou também, se eles não encontrassem, que eles pudessem desenhar o que representava o meio ambiente para eles, o que eles entendiam por meio ambiente. Juntamente com esse desenho ou com essa figura selecionada, deveria ter uma justificativa escrita, né, que conseguisse, então, expressar a sua percepção de meio ambiente. Esses dados foram analisados de acordo com as compreensões de meio ambiente diagnosticadas por Salvé, do seu trabalho em 2005. Foram diagnosticadas 5 percepções de meio ambiente do nosso grupo de professores, em que 5 professores identificaram o meio ambiente, uma percepção como uma biosfera, conseguiram trazer diferentes aspectos, né? O meio ambiente seria então a parte povoada, a parte industrial, a parte mais das áreas verdes, a parte ali da natureza, os riachos. Então eles conseguiram trazer diferentes aspectos presentes então no nosso planeta, entendendo ele, então, como um todo. Isso se justifica, de acordo com os nossos referenciais, como uma perspectiva gerada pela globalização. Também percebemos percepções de natureza e de recurso que, de certa forma, elas conversam, porque são percepções muito antropocêntricas, né? Que entendem o meio ambiente como benefício para o ser humano, que os recursos eles devem ser conservados porque o ser humano precisa desses recursos, né? Que o meio ambiente é a natureza, é o verde que deve permanecer intocado, preservado, porque o ser humano tem que cuidar dessa parte verde. Mas eles pecam ao não perceber quais são os problemas que estão sendo gerados pelas ações humanas nesses recursos e nessa natureza. Então, é um pensamento ainda muito pequeno e antropocêntrico. Também estiveram presentes percepções de meio ambiente como projeto de desenvolvimento sustentável e problema a ser resolvido, que de alguma forma eles se conversam também, porque os professores que tiveram essa percepção, eles entendem que problemas estão acontecendo, problemas esses que são divulgados na mídia como barragens cedendo, como enchentes acontecendo porque o nosso solo não está conseguindo absorver a quantidade de água das chuvas, porque ele está começando a ficar impermeabilizado pela quantidade de cimento que tem ali, de asfalto que está acontecendo no nosso meio. Então, são percepções de meio ambiente, então, que começam a se complexificar, que estão percebendo o que está acontecendo, mas que ainda algumas estratégias não estão sendo apresentadas. Com isso, nós percebemos que as concepções dos professores elas devem ser ampliadas porque a complexidade socioambiental ela é grande, né? Então, uma das estratégias para que essas concepções sejam ampliadas é a proposta de formações continuadas que sejam permanentes e por um grande período, não sejam pontuais, porque dessa forma é possível desenvolver atividades com os professores, diferentes reuniões que eles consigam discutir diferentes artigos de diferentes materiais, que eles possam compartilhar informações, compartilhar propostas, saber o que está dando certo, o que não está dando, onde eles podem melhorar. Nós temos, então, que o conhecimento sozinho, ele não transforma, mas o conhecimento somado à reflexão, somado à experiência, possivelmente seja um caminho para que mudanças de atitude realmente aconteçam em prol do meio ambiente. Posto isto, nós entendemos os professores como os multiplicadores de conhecimento, e para que eles façam isso com qualidade, eles precisam ter uma formação continuada. Obrigada! Esses aqui são alguns dos nossos referenciais utilizados na apresentação e o meu contato caso queiram tirar alguma dúvida. Obrigada!